Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? O tempo todo, aleluia. Ele não decepciona. Nós decepcionamos, mas Ele não. Ele prepara cada um culto melhor que o outro, para nós adorar Ele assim, sentir esse poder, essa presença. Domingo nós tivemos aqui um culto maravilhosíssimo, e hoje não é diferente. O irmão Luiz, ele me mandou a mensagem hoje avisando que não poderia vir ao culto porque a Bruna teria que ir para o Paraná hoje e ele teria que levar ela na rodoviária, porque a mãe da Miriam fez uma cirurgia no braço e necessita de cuidados. Ontem ele me perguntou se eu estaria aqui hoje. Eu falei com certeza, e ele me convocou a pregar, provavelmente porque ele não esteve aqui no domingo e não sabia que fui eu que preguei no domingo, mas é sempre uma honra falar da palavra do Senhor. E hoje o Senhor preparou para nós Lucas 18. Eu confesso que eu achei que eu não conseguiria vir, porque eu passei com a nutricionista, e a nutricionista me recomendou tomar 2,7 litros de água por dia. E eu estou fazendo isso desde segunda-feira, obedecendo à risca. E hoje, 3 horas da tarde, eu comecei a sentir uma cólica, e era uma cólica renal. E foi de uma intensidade tão forte que eu achei que eu ia parar no pronto-socorro. Mas eu aguentei forte porque eu fiquei pensando no culto dessa noite. Náusea, muita náusea. E o Anderson tinha um Buscopan, ele me deu, parece que foi tirado com a mão a dor. Antes de eu vir para o culto, eu expeli um cálculo renal. Isso é para glorificar o nome do Senhor. O efeito da obediência de tomar água, viu? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 15. Eu vou começar do 14, porque é um segmento, o 15, daquilo que Jesus estava falando. O 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E no 15, Jesus segue dizendo, e o Lucas, ele conta a história dizendo o que Jesus estava fazendo ali. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. 17. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Como hoje é um feriado intitulado, eu prefiro dizer que é as crianças, Deus preparou essa mensagem para nós. Mas
é o segmento da parábola do fariseu e do publicano. Ali, naquele momento que Jesus começa a contar aquela parábola, e ele fala, né, para aquele povo que aqueles fariseus, ele estava de pé orando para ser enxergado, né? E o publicano, ele pedia a misericórdia e a graça do Senhor. E é por isso que ele lá no 14, ele diz que este desceu justificado, este publicano. E aí ele segue falando, porque naquele momento as crianças o tocavam. E aí alguns discípulos o repreendiam, aquelas crianças. E aí, como uma parábola, novamente Jesus fala novamente, para que deixassem aquelas crianças vir até ele e não os impeçassem, porque dos tais era o reino de Deus. E ele diz: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quando nós lemos essa parábola, esse acontecimento, já colocamos em nosso pensamento, visão, que Jesus, ele compara a criança com alguém que não tem pecado. Mas na verdade nós sabemos que a criança, ela apenas não praticou o pecado, mas ela é nascida com uma natureza pecaminosa. E que essa narrativa de Jesus, ela traz um aprendizado para nós. O que Jesus está falando a respeito das crianças é que toda criança, ela deseja ser cuidada e protegida pelo seu progenitor, pela sua progenitora, que é o seu pai e a sua mãe. Ela quer ser cuidada por aqueles que viram nascer, por aquela que deu à luz, e não faz nada que o impeça de ser cuidado. Assim é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Como genitor nosso, porque os pais são progenitor, mas Deus é o genitor nosso. Ele quer que nós sejamos como essas crianças, deixarmos ser cuidado por Ele, deixarmos ser guiado por Ele, deixarmos ser protegido por Ele.
E muitas das vezes nós não queremos ser cuidado pelo nosso genitor, pelo nosso Pai Supremo. Muitas vezes nós queremos sair um pouco, queremos que o Pai dê uma desgrudadinha das nossas mãos, porque não somos nós que seguramos a mão dele, é Ele que segura as nossas mãos, como o pai que ama o filho, e ele pequenininho, e sai passeando com ele, e gruda na mão, para que ele não se perca. Assim é Deus. E Jesus usa essa narrativa para trazer esse aprendizado para nós. Tanto judeus, como gregos, como publicanos, como pecadores. Ele traz isso para nós. Se nós prestar atenção na palavra do Senhor, atentarmos para o que Ele fala na palavra de Deus, pois queremos ser cuidados por Ele todos os dias das nossas vidas. Queremos ser protegidos por Ele todos os dias das nossas vidas. Queremos ser guiados por Ele todos os dias das nossas vidas, porque nós sabemos que Ele cuida de uma maneira especial. Nós sabemos que Ele não dorme, não fica desapercebido, não esquece. Como a palavra do Senhor diz que a mãe pode até esquecer do filho que amamenta, mas Ele jamais se esquecerá dos seus filhos. É isso que Jesus está falando. Porque pecado todos nós temos. Pecar todos nós pecamos. Mas será que queremos ser guiado por Ele todos os dias? Ou será que muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que o desejo do nosso coração está pedindo? Nós falamos que somos livres, mas sabe quem é livre de verdade? É aquele que deixa o Pai guiar, cuidar, proteger. Porque aquele que faz a sua própria vontade, ele é escravo. Sabia, pastora Lília, que ele é escravo? Sabe por quê? Porque ele é escravo da sua própria vontade. A sua própria vontade escraviza. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, ele é livre. Ele é livre, porque ele já não deixa mais ser dominado pela sua própria vontade. Assim é a criança. Ele está querendo sempre ser guiado pelo Pai. Ele pode até ter vontades, mas por ele ser uma criança, ele não entende no momento
que ele é livre. E aí, por ele não entender que ele é livre, é aí que ele se torna livre. É assim que nós devemos ser na presença do Senhor. Só que o contrário, como diz a palavra do Senhor, muitos erram por não conhecer as Escrituras. Agora que nós conhecemos as Escrituras e recebemos o entendimento, coisa que a criança ainda não recebeu, aí é que deveríamos se colocar como servos do Senhor, entendidos que fazer a sua própria vontade está sendo escravizado. Não é desentendidos, é entendidos. Quando nós entendemos isso, aí nós deixamos o eu, nós deixamos o ego, nós deixamos de humilhar e nos tornamos humildes. Nós deixamos de ser exaltado e deixamos que o Senhor exalte o nome dele. Porque hoje nós somos diferentes. Nós recebemos algo diferente em nós. Nós recebemos o toque diferente em nós. Nós fomos tocados por Ele. Ele fala: deixai as crianças tocar em mim. Mas como adulto falando, o Senhor, Ele deseja que sejamos nós, adultos, que tocamos com a nossa fé nele, para que Ele venha trabalhar em nossas vidas, para que Ele venha cuidar de nós, para que Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas. E como a Bíblia fala que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, não tem como, pastora Lília, não tem como, pastor Marcos, não tem como não se sentir satisfeito, não tem como não sentir prazer de estar no lugar onde Jesus está. Não há desculpa de alguém, não tem como aceitar a desculpa de alguém vir falar que não sentiu prazer em estar no lugar onde Jesus está. Não dá para aceitar isso.
dá. Se alguém falar uma coisa dessa, diaconisa Alessandra, duas coisas aconteceu. Ou ele não veio com o entendimento das escrituras sagradas, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome santo do Senhor Jesus, ele se faz presente. Ou ele é escravo da sua própria vontade, e por isso ele não faz a vontade de Deus, que é vir, que é estar onde o Senhor está. Não existe outra explicação, porque aonde Jesus está, quem entra mal, se abrir o coração para ele trabalhar, para ele entrar, para ele tocar, ele entra mal, mas ele sai cheio da paz do Senhor Jesus. Ele entra mal, irmão Genival, mas ele sai por essas portas, por essas ruas, como eu já saí daqui, como vocês já saíram e vão continuar saindo, com vontade de gritar, de cantar, de orar, de louvar, para todo mundo ouvir que você é feliz na presença do Senhor. Não dá para escolher outro lugar que não seja na presença dele. Não dá. É como uma noiva que se arruma toda, esperando a hora de entrar no recinto e ouvir o que celebra dizer: vinde, aqui está o noivo. Você aceita casar com ele? Tem maior emoção, irmã Aline? Assim é a criança quando o pai chega, que ele está esperando. O pai que passa o dia inteiro trabalhando, ele fica assim, com esse sentimento, esperando o pai chegar. Assim deveríamos ser nós, aqui, nesse tempo presente, na terra. Nós vem para adorar Ele, e teremos como igreja sentir essa palpitação dentro de nós, esse frio, porque sabemos que Ele está aqui, que nós vamos encontrar com Ele aqui, que Ele está nos esperando. Enquanto estivermos aqui, é esse sentimento que nós devemos ter como igreja de Cristo. Por isso que Jesus falou: não impeças, porque assim são os meus filhos.
me recebem, é assim que ele se sente. E é assim que o Pai quer que eles se sintam, que eles sintam. É isso que ele quer. Ele faz essa parábola para trazer esse aprendizado para nós. É muito bom sentir o que nós sentimos no domingo. É muito bom sentir o que nós sentimos hoje. É muito bom ver uma criança sentir o que ele sentiu, e eu creio que ele vai continuar sentindo. É muito bom. Se nós não tivéssemos acesso a essa palavra, nós não seríamos felizes como somos. Nós não seríamos felizes como somos, Pastor Flávio. Sabe por que Jesus, ele faz... Ele narra que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor? Porque num rebanho de ovelha cuidada por pastor, de tanto que ela convive com o seu pastor, o pastor de ovelha, ele não mais anda atrás da ovelha, guiando. Ele vai na frente das ovelhas e vai falando. E por causa da voz do pastor, as ovelhas vão acompanhando o pastor. Ele não precisa mais andar atrás das ovelhas, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É isso ou não é, pastor Ednardo? Ele não precisa mais correr atrás de ovelha, de tanto que elas convivem com o pastor, de tanto que elas deixam ser guiadas pelo pastor, de tanto que elas deixam ser cuidadas pelo pastor. E a Bíblia diz que o pastor, ele não só anda à frente da ovelha. O cuidado do pastor, ele é tão especial que quando chega uma ovelha cheia de carrapicho, ele deixa o rebanho inteirinho, porque ele sabe que o rebanho vai ficar paradinho ali, não vai escapar. E ele pega aquela ovelha cheia de carrapicho, e não importa o tempo que ele vai passar limpando a ovelha, mas ele só larga a ovelha quando ele passa a mão e não sente mais nenhum espinho furando a ovelha. E nós, como figura de ovelha, como tem sido a nossa paciência? Como tem sido a nossa perseverança?
para ver o nosso pastor, o eterno, o supremo. Como será que o Senhor está olhando para nós como ovelha? Será que Ele está olhando para nós como aquela ovelha desgarrada? Será que Ele está olhando para nós como aquela ovelha que minha mãe falava: filha, você sabia que uma ovelha ruim põe todo um rebanho a perder? Porque se no meio de um rebanho de ovelha tiver uma ovelha que não quer obedecer o seu pastor, ela pode influenciar algumas ovelhas do rebanho, mas não todas. Não todas. É algumas. Aquelas que sabem, que já conhecem o cheiro do pastor, elas não saem do caminho. Elas continuam no caminho, ouvindo a voz e sentindo o cheiro do pastor. Elas são guiadas pelo pastor. Amém? Leve essa mensagem no seu coração. Reflita. Porque aqui, cada dia que passa, o Senhor nos surpreende mais e mais e mais e mais. Vamos nos dar o luxo de ser participante dessa festa maravilhosa. Amém? Fiquem de pé. Vamos orar. Pai, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso conselheiro, o Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade. Oh Deus, nos permita cada dia, ó Deus, que nós sintamos, Pai, essa alegria em nossos corações, esse mover em nossas vidas, Pai. Que todos os dias, Senhor, nós estejamos desejosos de Ti, Pai, de conhecer a Ti cada dia mais, Pai. Como Davi, Senhor Jesus, que clamava: Pai, não retira de mim o Teu Espírito Santo. É só por causa do Espírito Santo, Pai, que nós estamos aqui, Senhor. É só por causa do Espírito Santo que nós estamos de pé, Senhor. É só por causa do Espírito Santo que nós passamos por todos esses dias nebulosos, Senhor. É só por causa do Teu Espírito Santo, Jesus, que nós podemos falar da palavra. É só por causa do Espírito Santo que nós oramos, Jesus. É só por causa do Espírito Santo que nós louvamos
Senhor. É por causa do teu Espírito Santo, Jesus, que nós caminharemos dando glória, dando glória, dando glória, na tribulação dando glória, na doença dando glória, na fome dando glória, desempregado dando glória, Senhor, em qualquer circunstância, Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado na terra. É que eu te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus, amém. As palmas louve e glorifique o nome santo do Senhor, e agradeço a minha rica oportunidade